Bem-vindos ao CamiCast. Nossa temporada tem lugar na mesa. E, logicamente, pensando, já chegando o Dia dos Namorados, gente, pensei num casal que é referência para mim, que eu tenho carinho e admiração por tudo que eles têm construído em Cristo, né, assim, no princípio, sabe, em família e também no mundo do empreendimento, do mundo da arte. Com vocês, sentado na mesa com a gente, já pega o seu cafezinho aí, Aline e Rafael Janier, gente. Obrigado. Que honra, Obrigada. viu? Amei, amei, Prazer amei. imenso estar com vocês aqui no Amém. CamiCast. E eu falo que eu tenho falado para as meninas e para o pessoal que nos assiste, que foi o Senhor que colocou esse desejo no meu coração, sabe? Para poder espalhar o que a gente tem, né? Amém. E não ficar somente, né, só retendo, né? Sim, Mas sim. espalhando Sim, realmente o que o Senhor tem nos chamado para fazer, né? Não faz Amém. sentido se a gente não Verdade. fazer isso, É né? verdade. 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 Ó, é recíproco, tá? Todo esse carinho também. Hum, E estamos felizes demais aqui de compartilhar um pouco da nossa história. E espero hum. que quem está olhando seja impactado também. É isso. E Aline, me conta um pouquinho, quero conversar com vocês, entender como que vocês se conheceram, sabe? Como que foi, assim, se puder falar, como foi breve isso. É difícil, né, falar em poucas palavras, né, amor? Nós vamos tentar resumir, né? É que a nossa história é um pouquinho longa, É, né? é. Mas assim, tudo começou lá em Cáceres. Em Bem Cáceres, quando eu tinha gente. chegado de uma viagem, encontrei ela lá, que ela foi com uma amiga pra uma balada. Ah, E eu estava em um propósito, né? Eu orei para Deus, falei, Deus, eu quero uma mulher que vai me aproximar mais de Deus. Encontrei ela na balada, começamos a falar de Deus, de Jesus. 9 meses depois desse dia, a gente estava indo pro cartório assinar o contrato. Verdade, foi muito rápido. sério, foi Contrato tudo de muito rápido, Foi vida. tudo então. muito rápido. As coisas de Deus são São rápidas, né? Quando é rápidos. pra ser, né? Eu falo que quando é o arranjo de Deus é rápido. Então, assim, eu vou contar um pouquinho da minha parte. Eu estava em um outro relacionamento do Eu fui muito mundo. rápido, amor. Rapidinho. Acelerada, né, Aline? Nossa, nem é. E aí eu estava num outro relacionamento, mas também já estava buscando uma pessoa de Deus. Então, assim, eu estava em Sim, oração, estava indo na igreja, e eu falava, Deus, né? Eu não quero mais essa vida pra mim, sabe? Eu quero uma pessoa uma que vai, família, uma né? família, assim, eu quero construir uma família, eu quero uma pessoa que vai me aproximar mais de ti. E, ao convite de uma amiga, fomos para Cáceres, numa viagem totalmente despretensiosa, Olha, assim, uma viagem assim que eu nunca na minha vida ia imaginar, tanto que eu falei: "Cáceres, você tem certeza, Sai?" Ela: Aleatoriamente. total. E ela: "Vamos, você não vai pagar nada, você vai ficar comigo no hotel, você não vai gastar nada." Eu falei: "Então tá bom, vamos." Ela ia tocar num barzinho de pub, que ia ter um pub, né, que tinha um pub. E eu falei: "Tá bom, vamos." E aí eu cheguei lá e encontrei ele, olha né. isso. Só que eu já conhecia ele, porque na verdade a minha família já conhecia ele antes. Uhum. Porque em 2014, olha só os arranjos de Deus. Esse ano que nós fomos lá, esse era 2018, né? Esse ano. Era 2017. 2018, não, 2018, 2017. é. Em 2014 ele havia pintado o muro. Meus pais têm um restaurante e ele tinha pintado o muro do restaurante. Ele tinha acabado de chegar em Cuiabá e começando, né, nas artes, né, amor? Isso. E aí meu Na Copa irmão, do Mundo. na Copa do Olha Mundo, isso, 2014, gente. meu irmão tinha chamado ele pra pintar, e a minha mãe também, e tanto que a minha mãe até comentou comigo, falou: "Minha filha, conheci esse artista Jonier, né?" E eu assim, despirocada, nem parava em casa, né? E ela: Uhum. "Ele é legal, Aline, ele é muito legal." Eu: "Ah, mãe, tá bom, depois eu vejo." Nem, sabe, 2014. E aí passa 2018, 4 anos Olha depois, isso, nós nos gente. encontramos nessa balada, né, amor? E aí começamos a conversar, e ele: "Como que tá sua mãe, seu irmão?" E assim, o papo fluiu de uma maneira, assim, sobrenatural. Foi, assim, muito dos céus mesmo, Fluiu. porque, assim, tudo que nós estamos vivendo hoje, nós conversamos lá nesse dia. Foi, assim, surreal. Olha Surreal isso. mesmo, né, amor? É Foi, que na Nesse verdade foi um dia. alinhamento de propósito, né? Total, 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 foi total. Muito bom, Eu total. gente. falo Nesse dia. que o que nós estamos vivendo hoje é a graça do Senhor, só que Deus ele foi nos tratando muito, né? Durante Tratando, nossa, demais. Desde. 6 anos, né? Aliás, esse tratamento começou antes da gente se conectar. se conectar. Porque eu falo Uhum. assim, aconteceu muitas coisas que foram fundamentais para a construção do Jonier antes de conhecer a Aline.
né? Então Deus foi. E aí eu falei, cara, faz todo sentido, porque até essa questão, quando a gente tava junto, eu conto muito essa questão do carro que eu fui arrumar. Porque esse lado de você ter uma referência de homem, casa, tudo isso, isso é muito importante, né? Total. E aí, quando a gente começou, eu não tinha essa referência. Eu falei, cara, e aí, amor? Bora pesquisar no Google o que é o papel do homem e da mulher, mas Sério dentro da igreja isso? também, os Uau. meus líderes me ajudaram muito a Amém. direcionar Uhum. esse homem, né? Então, ali que eu fui entender o homem provedor, tudo isso tal. Mas vocês tinham alguma certa dificuldade com relação de paternidade, assim, para ter esse. Ou Mas não? eu, Isso. Sim. eu tive, né? Uhum. Então, por isso que para mim foi uma dificuldade Até se alinhar, né? de me alinhar como Uhum. um homem casado, um homem E ali. tínhamos recém-casado, né? Então, pro homem que não Isso. teve aquela estrutura familiar, fica um pouco mais Isso. confuso, né? Uhum. E assim, eu já vim pro relacionamento com caráter já formado. Eu já fui entendendo o que é caráter. E foi Aham. tão interessante que eu entendi sobre o caráter uns 2 anos antes do meu relacionamento com a Aline. Que Né? legal. Então, Deus ele já estava preparando tudo. Só que quando eu falo sobre esse lado do homem provedor, essas coisas, é mais essa responsabilidade do homem casado mesmo, do papel do homem dentro da Sacerdote. família. Isso, sacerdote. E a igreja ela foi fundamental porque os meus líderes foram as pessoas que foram me lapidando, me direcionando o que é o certo, o que é o errado, tudo. Uhum. E a Aline foi fundamental. Só que para isso eu tive que passar por cima do meu orgulho. De chegar lá e falar, amor, o que é o homem para você? E aí ela começou a explicar, né, com a paciência dela ali. E uma dessas cenas, ela falou assim, você tem que se preocupar mais com o carro. Porque às vezes o carro tá estragado tal, e eu tenho que abastecer. Eu falei, isso é verdade, né? Eu vou me policiar. Aí eu lembro que... Cara, que lindo. Tipo, e é bom isso que um relacionamento mesmo de amizade, assim, de A cumplicidade. manutençãozinha, né, diária, né, de Isso. você ir E você falando dando um ali, né? alerta nele, né? E Teve eu, uma vez que o assim... carro estragou, eu falei, não, eu não vou, né, Isso, amor? Eu sei arrumar esse carro, né? exatamente. Esse é o papel. Eu falei, verdade, né, cara? Como que eu tô deixando... E eu lembro que o primeiro presente que ela me deu foi uma caixinha de ferramenta. Ah, Eu não entendia... Não, caixinha de ferramenta? Ela quer que eu troque as coisas aqui de casa. inteligente ela. Total. Então, você é homem, você precisa ter uma caixinha de ferramenta. Se você não tem uma caixinha de ferramenta, você é apenas um moleque. Boa, viu, Aline? Foi esperta. E a caixinha de ferramenta diminui mais de 30% as brigas dentro de casa. Mas você já sabia, né, amor? Fazer Não, eu várias já coisas de sabia. trocar, né, lâmpada, Não, porque já tem homem que não sabia. sabe trocar nenhuma Aham. lâmpada, É gente. verdade. Eu já Tem homem que não sabia, sabe. mas eu não sabia a importância dessa caixinha Sim. dentro do casamento, né? Porque aí aí eu lembro que um dia estragou o carro, aí ela me ligou, amor, o carro tá com um barulho estranho. Eu falei, vem aqui agora. Aí eu já tava sacerdotão, né? Aí ela chegou com o carro lá, peguei minha caixinha de ferramenta, coloquei do lado e abri o capô assim, e ela começou a rir. Eu falei, o que foi? Ela, nada. Aí eu abri, olhei, mexi. Vocês não entendendo nada, mas tentando ali entender, Eu né? falei, deve ser a parafuseta da rambibeta. Ela, cai, ria. Aí eu fechei, falei, vou levar para alguém que entenda. Cara, mas eu saí Atitude, atitude. eu saí tão realizado, falei, cara, pelo menos eu tive a ação. Sim, né? sim, sim, atitude, né? Atitude. Tomou a Sim. frente, né? Sim, Exatamente. tomou E é tão frente. interessante que Deus já foi preparando, porque agora imagina se os meus filhos visualizam um pai que não sabe trocar uma torneira. Mexer, Uma sabe? lâmpada. Uma Gente, lâmpada. e hoje é muito comum isso, né? É muito Uhum. comum. Na verdade, distorcer um pouco isso perante a sociedade, assim, sabe? E a mulher, às vezes, tomando a frente das coisas. Exatamente. Tirou totalmente Exato. a Mas às vezes hombridade do também a homem, mulher. né? Sim, mas às vezes também a mulher tomando a frente porque os homens não fazem. E aí ela fica lá esperando, né? Tipo, vou fazer então, né? Vou Tipo fazer, isso. né? Exatamente. Então, é e hoje a gente entendendo e tendo um pouco mais essa visão desse contexto na palavra, né? Eu quero perguntar para vocês, né? O que é ter um relacionamento na base de ter Deus no centro do relacionamento? Como que tem diferença para vocês? O Total. antes ou É tudo. depois? É tudo.
Eu falo que, assim, desde o começo do nosso relacionamento, nós decidimos, porque é uma decisão, né? Sim. Como amar também é uma decisão, né, diária. Nós decidimos colocar Jesus no centro, tanto que é a primeira vez quando ele estava morando fora, quando a gente se encontrou na balada, ele ia voltar pra Europa e ainda ia ficar um mês na Europa. E nisso a gente ficou ali trocando figurinhas e tudo, assim, já apaixonados, né? Um falando Uhum. eu te amo, falando em corte, né, amor? Ele indo na célula lá onde ele Muito tava, na legal. Europa, e eu também aqui. Foi realmente, assim, algo, assim, muito, muito de Deus mesmo. E nós decidimos, a gente tava, não era nem um mês juntos, colocar Jesus no centro. Tanto que quando ele voltou, esse um mês que ele ficou lá, a primeira coisa que nós fomos fazer foi pra Batista. Eu estava indo na Batista, não estava indo na Videira ainda. Nós fomos na Batista quando nós fomos pra igreja, menina. Pensa num homem que chorou. Falei, gente, ou ele tá com muito, ou ele tá com muito pecado, ou ele Ele tá tá assim, realmente quebrantado. quebrantado. E realmente Sim, ele tava quebrantado, nossa, porque ele foi. chorava tanto. Pastor Isaías, ele chorava tanto, ele chorava tanto, ele chorava tanto. Eu falava, nossa. O que tá Então, realmente, acontecendo? Homem de Deus. realmente, depois ele falou, não, é porque É você é quando. tudo que eu buscava mesmo, né? Uau. Então, Aham. era tudo que eu Verdade. estava Resposta de buscando. oração, né? Exatamente. Você Sim, era a minha foi. resposta de oração e eu também, né? Ele era a minha resposta de oração. Que lindo. Então, assim, foi. E a partir daí, tudo foi se encaixando. Porque a partir daí, eu conheci a videira e era a igreja que ele tinha se batizado há 8 anos Olha. atrás, nós não Aham. sabíamos. E eu fui pra igreja, me apaixonei na videira. E em 2018, no mesmo ano que nós nos conhecemos, nós fomos no primeiro encontro com Deus juntos. E aí eu resolvi batizar no encontro com Deus de 2018 Uhum. mesmo. Uhum. Nós nos reencontramos, né? Em setembro, novembro eu estava batizando no encontro com Deus. Foi rápido, assim. Muito rápido. E aí nós começamos a ter essa comunhão na igreja, que foi, Uhum. assim, extremamente fundamental e essencial, né? Para quem quer, quem busca um relacionamento em Cristo, um relacionamento baseado na rocha mesmo, né? Que é Cristo. Ter essa comunhão na igreja, ter amigos que vão te aproximar em Deus, né? Te Amém. aproximar para Deus, porque É isso é isso. tudo. É isso. Então nós começamos, né? Eu indo na célula de jovens, porque não havíamos casado ainda. Ele também na célula de jovens, nós íamos na igreja, então desde lá não paramos mais. Não Uhum. paramos mais, né, amor? Até hoje. Hoje ele é líder de célula, eu também fico no Ministério Kids com as crianças. Ai, tem Ele tem um acompanhado. discipulado, ele tem Uhum. um discipulado. E é isso, né, amor? Com a nossa vida em Deus foi só se fortalecendo, né? Sim, se eu falo assim, se não fosse essa nossa decisão de trazer, né, de abrir a porta da nossa vida para Cristo, seria mais um casamento frustrado, né? Porque Com certeza. eu cresci, né, em uma família. Deixa eu arrumar minha conta. Que eu tô até- Eu cresci em uma família que, que teve muito esse lado de, como que eu posso dizer, de relacionamentos desestruturados, né? Uhum. Aquele famoso, igual o cuiabano e o caceirense fala, adiodiamento. Já ouviu falar nisso? Uhum. Bem E cuiabás. exatamente. E quando eu me converti e decidi ter esse estilo de vida, que foi um acidente de carro, tudo, que Deus, isso bem antes, né, da Aline, foi, creio que uns 5 anos antes de conhecer a Aline, eu comecei a me preocupar com o casamento. Eu comecei a Uhum. eu preciso entender, porque eu preciso começar certo, até mesmo por ter esse dom de Deus. Se eu tô com a cabeça muito perturbada, muito cansado, não consigo produzir. Sim. Então eu preciso de uma Mente paz, criativa, né? exatamente. Eu preciso de uma paz que não é desse mundo, é uma paz espiritual. Sim. E eu fui tendo muito entendimento. E eu falei, cara, a mulher que eu vou criar meus filhos, tudo isso que eu vou ter a minha vida, precisa ser exatamente a mulher que Deus mandou para mim. Se eu errar nessa escolha, É eu verdade. perco tudo, né? E aí, quando encontro a Aline, a gente começa a conversar, a ter a mesma visão. Eu falei, é a mulher. Naquele dia eu falei, eu vou casar com você. No dia, acredita? No Aham. dia. Sério, que No amor, dia. gente. Que A gente gracinha. não tinha nem dado o primeiro selinho. né? Ela ficou até assustada, Sério? aham. Eu falei, eu vou casar com você, porque olha, meu Deus, né? Tanta coisa tá ligada aqui. Aham. Eu, E ela ficou nossa, assustada, louco. meu Deus, esse cara é doido. E não, ela Era falou, doido. esse aí tem o Miguel. Não é nem isso. Eu falei, nossa, tá desesperado. Eu falei, meu Deus. Por favor, corta essa parte. Tava desesperado pra casar.
Ai, nossa, a gente já tinha conversado em casa, né? E aí, então hoje, essa decisão é todos os dias. Sim, É uma igual, escolha, né? é uma Sim. escolha. E a conquista ela é diária, né? É Diária. todos os dias. Diária, igual tem dias que eu tô, porque assim, as pessoas olham as minhas redes sociais e falam assim, cara, será que esse cara é feliz 24 como horas. ele vende isso, ele Uhum, posta mostra, isso, aham. mostra. Muitas pessoas já perguntaram para alguns amigos. E ele é desse jeito. E eu sou desse jeito. Mas tem dia que eu fico mal, que eu tô com muitos pensamentos e tal. E aí onde eu falo, amor, ora por mim. Então, a mulher, ela edifica o lar, né? Então, quando o homem entende que a multiplicação está sobre a mulher, é surreal. Então, até mesmo ontem eu estava conversando com a falei, amor, você lembra que no início do nosso relacionamento, toda vez que eu saía de casa, eu ia para fechar um contrato, eu ia para uma reunião de negócio, você orava por mim? Olha. E depois foi esfriando isso. Então, Uhum. até Correria, né, nessa vida, a gente tem que tomar cuidado para a gente não se familiarizar com Deus. A Sim. gente tem que entender que todo dia é um presente e todo dia é fundamental trazer ele para dentro, Sim. né? Então, Relacionamento, né? relacionamento. Relacionamento. Sim, E a sim. nossa E conversa foi vocês sobre têm, isso. um momento de vocês de ter fazer um devocional, de buscar com as crianças, não sei. Tem algum momento assim? Com as crianças ainda não, né? Porque assim, São um é pequenininhos. bebezinho, muito Uhum. pequenininho, o Dom também às vezes ele acorda um pouco tarde, mas a gente tenta nós dois, né, amor? Quando Sim. ele tá um pouco em casa de manhã, a gente abre um livro, e aí nós Uhum. oramos, né? Mas nós tentamos colocar essas orações sempre, assim, todos os dias, todo né? dia Todo a gente dia, todo ora e dia. tal. Com os filhos agora, o nosso tempo a gente tá equilibrando, né? E tentando dividir certo, ter um Uhum. equilíbrio ali. Então é um Não desafio. temos rotina ainda, né? É, Uhum. a Isso gente é o tenta difícil. Estão se buscar uma adaptando, né? rotina. Porque ele é Exatamente, bebezinho. bebê. Então, assim, é muito Uhum. difícil a rotina ainda. Mas Tá estamos começando vendo. a melhorar. Eu acordo, eu já começo a orar ali no quarto, já começo a orar por ela, por eles. A gente vem de 2 semanas que a gente tá perdendo noite. Então, se você olhar essas rugas aqui, todas as Fileiras. noites. Exagerado, né, Aline? Dramático. Não, mas, cara, o Dom ele começou com tosse e febre. Ele foi melhorando, o Ben começou Pegou, também. né? Então foi uma semana de um e uma semana pro outro. Que bom. E ele é bem participativo, né? Isso é Graças a ótimo. Deus. Eu Graças a faço, Deus. faço possível pra estar Graças a ali Deus, e tal, tudo. E voltando um gancho lá atrás, que a gente começou no início, você falou que essa. E tanto que isso vai ser importante pro filho de vocês, sabe? Porque o que ele teve na ausência um pouco da paternidade, esse que ele teve que procurar em alinhamento, pra ele ter uma reestrutura contigo, Nossos ele filhos vai vão ser. ter de sobra. Amém, Exatamente. amém. É Glória a isso. Deus. Com certeza. Exatamente. É o Com nosso certeza. maior, é o nosso maior investimento, né? De estar ali e tudo. Ensinando, E, né? exatamente. E a Sim. gente tem que estar com a cabeça muito ali com Deus. E é tão interessante isso, porque hoje o ministério que nós assumimos, que é o discipulado, que é a célula, isso nos forja a buscar mais a Deus. Sim. Porque igual a palavra de quarta-feira agora, a gente já está estudando. Então, o Isso. que eu vou compartilhar? Como que vai ser o gancho? Como que eu vou chamar a atenção das pessoas que vão estar ali? E Uhum. isso fortalece a nossa fé. Uhum. E isso edifica a nossa casa. É igual eu e o Luiz, quando a gente vai falar, o que acontece? A gente fala que é primeiro pra gente, né, gente? A palavra vem sempre primeiro pra gente, pra depois a gente compartilhar, não É é? que a gente precisa se alimentar, né? É isso. A gente precisa se alimentar antes para depois nutrir as outras pessoas, né? Sim, Nós exatamente. precisamos estar alimentados, né? Exatamente. Se nós não estamos alimentados. E eu queria, assim, ouvir de vocês um conselho para os casais que hoje... Vocês estão quantos anos juntos? 6 anos, vai fazer 6 anos. né? Que passam por crise, que Sim. isso é normal, Sim. né? Bem-vindo ao mundo, né, de relacionamento. É difícil, não tem casal margarina, né? Mas, assim, um conselho para essas pessoas que passam por dificuldade, sabe, em relacionamento. O que eles podem fazer, de fato, para poder tentar se alinhar um com o outro? Você quer falar primeiro, amor? Então tá. O conselho que eu dou, principalmente para os homens, o papel de levar Cristo para dentro de casa, não que eu tô sendo machista, pelo amor de Deus, só que hoje é o dia de haters, né? Tudo, mas na minha visão, o papel maior, a responsabilidade é do homem, porque o homem ele é o sacerdote, né? Aí se a gente for ver Gênesis, no Jardim do Éden, Eva só errou porque ela não foi direcionada
com o homem ali, né? Sim. Então, esse papel do homem ele é fundamental. Então, o papel do homem chegar, de orar, de tudo. Ah, mas quer dizer que ele não vai errar? Vai errar, né? Uhum. Vai errar. Mas tem a passagem que fala que a misericórdia do Senhor se renova cada manhã. O dia que eu comecei a estudar sobre isso, eu falei, meu Deus, como é bom. Uhum. Porque às vezes eu quero ser o perfeito, eu preciso, não posso errar, porque a responsabilidade de finanças, da criação dos filhos, da casa, da empresa, está sobre o Jonier. Uhum. Então eu não posso errar. E aquilo me machucava muito. Quando eu Uhum. entendi sobre a misericórdia, eu falei, meu Deus, calma, não é assim. Eu preciso de um apoio da minha mulher, eu sou o sacerdote ali. Então, a forma de lidar com a família é muito Uhum. importante. E quando o homem ele assume essa responsabilidade, ele recebe uma sabedoria sobrenatural. O homem ele pode estudar, pode ler livros, mas a sabedoria espiritual ela só é conquistada com relacionamento com Deus. E Uhum. dessa forma, nós vamos errar menos no relacionamento, nós vamos errar menos nas nossas escolhas, a gente vai ter o domínio próprio de conversar. Quando a gente visualizar que a mulher está estressada e tal, o Respira. Espírito vai trazer. Quando o filho, esses dias, o Dom porque queria uma camiseta vermelha do Homem-Aranha. E a gente ia almoçar, não, vai com outra roupa. E ele começou a esperar, oh. Aí eu lembrei. A Aline me olhou, eu olhei pra ela. É uma criança de 2 anos, né? Evitando, tá bom, meu filho, você quer ir? Então tá, mas ó, vai estar calor, você sabe. E foi. A gente evitou, Sim. né? Pra que estresse, né? Tipo, Exatamente. pode ser mais leve, né? Ser feliz ou ter razão. É isso aí. Você tem razão. Então, eu falo, casamento ela é uma construção, vai ter momentos bons e momentos ruins, vai ter. Só que dias difíceis foram feitos para ser vencidos e dias felizes para ser comemorados. Então Uhum. nós não podemos assim trocar. Quando tiver, tem que curtir, tem que aproveitar, tem que comemorar. E nos dias difíceis, a melhor arma é a oração. Amém. E eu creio que tendo essa receita, o sucesso Tá Amém. é garantido. E a garantido. mulher também, ela ter esse discernimento de conseguir ser a mulher de Provérbios, né? A mulher submissa. Porque nós só conseguimos ser, estarmos debaixo dessa missão, né? Que é a submissão, Sim. se a gente tá com o coração quebrantado em É Cristo. Porque é Porque difícil. é difícil. Sabia que isso é É uma muito parte do meu difícil. testemunho, que Deus teve que me desconstruir. Sim, eu também, Meu Deus, eu porque fui moída. total, eu também, moída, porque assim, eu fui, tanto que no começo do nosso relacionamento, nossa, a gente brigava muito, porque ele falava que eu era muito autoritária, porque, né, ele ficava com medo de perder esse papel, né? Então, por Uhum. isso que os papéis têm que estar muito bem instituídos ali, né, no casamento. Sim. Eu fui uma pessoa criada para ser independente, né? Eu, Deus, quero ver o homem que vai mandar em mim, eu sou Eu também. autossuficiente, Uhum. né, sabe? Eu fui criada para poder viajar, para tudo, Ser para, né? independente. Independente, Uhum. independente, né? Uhum. Então, assim, Deus teve que me desconstruir para eu poder me tornar essa mulher essa mulher em Deus, né? Sim. Essa sim. mulher em Deus. Então, assim, quando nós estamos nessa submissão do nossos Relacionamento, maridos né? no relacionamento, a gente deixa de lado o orgulho, né? Total. Tem que deixar de lado o orgulho, E porque senão a assim, gente não consegue. exato. E Não quando eu vejo consegue. vocês assim, vocês empreendem junto, né? Ele tem Deus Sim, deu o dom da arte pra sim. ele, sabe? E Não você me tá deu dom de arte nenhum, dom de, né, mais de uma super administrar. esposa, O único administrada. dom que ele deu foi o filho. Não, Que é um da arte também. Que é da arte É. também. Eu tenho o dom de administrar, E amém. não, e você tá somando com ele, porque o Sim. que ele deixa a desejar de um lado, você tá ali. A gente se complementa, né? Exatamente. Um E complementa assim, é o até outro. bonito ver vocês dois empreendendo juntos, sabe? É até legal ter esse gancho, poder falar, porque muitos casais hoje em dia falam, Sim, meu Deus, meu trabalhar com o marido, Deus me livre. já passa o dia inteiro junto, né? E como Muitos. que é isso pra vocês, assim? É tranquilo? No Ou começo foi não difícil? foi não foi tão fácil, né, amor? No começo, não, a gente, tipo assim, eu não tinha tanta aquela maturidade, nós não tínhamos, Nossa. e a gente discutia muito na frente dos outros, Ah, sabe? não, Sério? a gente passou o ano. É que vocês são muito discutindo. autênticos, É né? muito. Aí, quando já foi, já falou. Exatamente. A gente teve uma Nossa. equipe de brand, né, no início, Uhum.
que foi fundamental. Foi fundamental. Verdade. Karen e Ingrid, Hum. um abraço pra vocês. Vocês foram peças fundamentais. Eram nossas psicólogas também, tanto que uma tava fazendo A psicologia, gente né? brigava muito na frente delas. Sério? E até que uma delas chegava, cara, não faz mais isso. Vocês não têm noção o quanto que vocês perdem de credibilidade. Imagina, né? Começo de tudo. Sério? Empresa, casamento. Tudo novo, Tudo né? novo, Cami. Tudo novo. Tudo novo. Era empresa junto e nunca tínhamos Uhum. empreendido juntos, casamento junto. Foi tudo uma pancada só. E foi nessa época que eu comecei a Exatamente. estudar sobre o Espírito Santo, aprofundando, né? E aí eu fui entender sobre os frutos do Espírito Isso. Santo, né? Então, domínio próprio é um dos frutos. Eu falei, cara, a gente não tá tendo nada de domínio próprio. A gente briga e tal, porque era tanta coisa muito nova, né? Nosso primeiro filho foi a galeria. Né? Imaturidade. E a gente discutia mesmo na frente, tal, tudo isso. E isso começou a prejudicar o nosso relacionamento. Então, a gente Uhum. teve que parar. A gente investiu em curso de casais, tal. A gente começou a trazer outros líderes para dentro do nosso convívio para entender. Sim. Aí eu lembro de foi na casa, amor, dos amigos nossos, a gente começou a discutir, a gente tava falando sobre lembro. relacionamento lá Tanto que- da La Provence, sabe? De Júlia. E aí, não sei o quê. Mas ela faz isso comigo. Ele não sei o Que quê. lavando roupa, né? Cara, lavando Gente, roupa todo mundo. era um jantar, cara. Eu falei, você sabe o que a gente acabou de fazer? O quê? Cara, a gente brigou, a gente foi totalmente imaturo. Imaturo. Em Maturidade. um jantar. Verdade. Então, tudo isso foi fundamental. Porque, Sim. cara, hoje, a discussão nossa, É a mínima, gente né? senta É. pra resolver aquele problema. Ó, eu não Sim. gostei disso, então não tem mais aquela, não sei o quê. Uhum. Não, Cada vez acabou. mais alinhados, né? Maduros, né? Isso, e os Maduros. filhos, eles foram fundamentais, estão sendo Sim, fundamentais Graças a Deus. para todo esse processo de maturidade. Ai, que bom, gente. E assim, eu acho muito lindo mesmo, de verdade. Vocês dois juntos, trabalhando juntos, os vídeos que vocês postam. É Temos que muito bom. postar. É. Eu falo pra ela, amor, bora. Porque eu tô me destravando. Para, Aline! Isso. Gente, eu Quem vê conheço a pensa- Aline. Quem vê pensa que eu sou muito tímida, É, mas isso eu aí. sou. Na Eu frente conheço das a câmeras eu Aline. sou. Toda vez a desculpa dela, eu não dormi bem essa noite. Eu não sei o que, eu falei, amor. Na verdade, não. lindo os Porque eu vídeos. falo, gente do céu. Porque não, agora eu já tô, né? Ah. Eu falei, amor, quando eu posso. E as pessoas gostam, porque se Gostam, identificam, entendeu? Amam. Eu É tenho, muito bom. eu tenho que gravar um. Se a gente gravasse nosso dia a Quando dia, meu Nossa, Deus, ia não, dar um amor, vou stand-up. Já bora gravar um meme hoje. Um Ia meme ser um quando, stand-up. quando o homem derrama alguma coisa, aí ele vê que a mulher tá vindo, ele se joga e limpa com a camiseta, tá? Cara, é muito Muito gente. Muita bom. gente, né? E assim, o que vocês poderiam estar falando para as pessoas que nos assistem, tipo, que oram para ter alguém, que estão chegando dia dos namorados, estão sozinhos, né, Verdade, gente? E fala, Senhor, eu quero. Uma Como que é essa. coach. Identificar quem é uma pessoa de Deus, que não é o que fazer, tipo, porque assim, o relacionamento é uma escolha. É você que Sim. escolhe, não é que Deus vai escolher por você, né? Sim, Então, assim, sim. tem alguma coisa que vocês possam falar para testificar no coração dessas pessoas que Ai, esperam, né? Eu Também. acho, assim, que é oração e se guardar. Eu acho que se guardar. Porque eu falava sempre isso para as minhas amigas que não tinham casado ainda, né? E depois que eu me converti Lembrei de uma coisa tudo, aqui agora de você. Já falo, pode falar. tá. Depois que eu me converti e eu tinha 3 amigas que estavam, assim, à procura, né? Querendo muito uma pessoa, né? Uma pessoa bacana para casar. As 3 já casaram, glória a Deus. Oramos por elas, já casaram. Então eu sempre falava para ela, amiga, se guarde. Se guarde. Eu sei que não é fácil, né? Porque tem aquela carência, né? Aquela carência que nós temos que buscar no Senhor, né? Sim. Então, assim, se guarde, porque se você tá ali em vários relacionamentos, ao mesmo tempo você não vai conseguir escutar a voz de Deus, você não vai ter tempo Fica para isso. distraída, né? Exatamente. Você fica muito distraída, né? Uhum. E então, assim, se guarde, faça um jejum, entendeu? Se guarde ali pra você, realmente, a hora que vier a pessoa, você vai falar, é esse. Uhum. Porque senão você vai estar, realmente, você vai conseguir Vai sentir discernir. paz no Você vai sentir coração. paz. Gente, Você vai sabe o que eu sentir lembrei paz. agora? Ai, Eu lembrei de quando o Luiz começava a me mandar mensagem. Você lembra? E aí o Luiz começou a mandar mensagem, mandava, falou, eu falei, gente, quem que é esse louco? E aí eu falei, eu preciso saber quem que é esse cara. Quem que ele é? Não é só porque tá indo na igreja, não. Tipo, a minha cabeça vem assim, sabe? lógico. Uhum. Ainda E aí mais eu a falei, gente, né, meia? E aí eu peguei e mandei uma mensagem pra uma amiga, ela, já sei quem vai me... Quem Aline, vai... conhece todo mundo. Aline!
A E Aline foi. conhece todas as turmas, né, amor? E aí eu continuei orando, gente, sério, diante de Deus. Eu comecei a orar pra me sentir paz, pra mim ficar mais tranquila. E aí, quando a Aline me deu um respaldo mesmo, sabe? Falando, não, gente, boa demais, ele é divertido. Porque, assim, quem não conhece também o Luiz, né? Tipo, acha que fala, meu Deus, ele é que ele é brincalhão, extrovertido, né? Ou Ele acha que ele tá é. querendo se achar, mas não, é o Não, jeito o jeito dele. dele. É. E eu falei que uma das coisas que mais me conquistou no Luiz é Nossa, porque o ele. humor, né? Porque ele não. Não, já tô mudando de assunto aqui, né? Não, que Faz isso. parte. É que, na verdade, ele não tem diferença. Se você tá com uma pessoa muito importante e Sim. você vê ele na rua com um mendigo conversando, ele é a É a mesma mesma coisa. coisa. Então, isso que me chamou a atenção. Então, isso é legal. Até mostrar para as certeza. pessoas, né? Que às vezes ficam criando um roteiro ou, tipo, pensando num conto de fadas. Sim, que que não existe. Que não Uhum. existe. Verdade. Não é? É verdade, Exatamente. verdade. Muito Que bom, legal, né? A gente ter gente. participado disso. Qual né? que era a pergunta mesmo? O que vocês diriam para quem está orando por alguém, esperando em Deus? Ah, é. Então, a minha experiência foi o quê? Eu comecei a orar, né? Eu falei assim, Senhor, eu quero uma mulher que vai me aproximar mais de Deus. Então, Uhum. meu principal foco era isso, uma mulher que me aproximasse de Deus. E aí eu fui, esperei tudo isso. E aí encontrei a Aline. Então, para você que tá nesse propósito, que tá sozinho, que tá, né? Se guarde, como a Aline falou, tenha paciência, frequente ambientes proféticos, por Sim. mais que o ambiente que a gente É. estava. Mas é exceção. É exceção. né? Mas isso Que nós assim. nos reencontramos, não era Sim. uma balada, mas é exceção, vamos Sim. lá. Uma sim. exceção. Existe, mas é exceção. Então, assim. E pedir para Deus uma pessoa que vai potencializar o seu propósito. E isso aí é sem erro. Show de Porque bola. Deus não une pessoas, ele une propósitos. né? Exato. Ele É une isso. propósitos. Exatamente. Eu sempre orei, eu sempre falava assim, Muito. Senhor, eu quero alguém mais apaixonado por Jesus do que por mim. Amém. Né? É verdade. Que seja, verdade. que Que o tem um Senhor temor, seja né? Tem um temor. antes ele do que eu, sabe? Tipo, quero é. alguém que seja mais apaixonado por Jesus do que por mim. Sabe? Que às vezes esse excesso também da pessoa deposita num relacionamento Sim. é errado. Sim. E aí é onde que é o frustramento, né? Uhum. Deposita tanto no relacionamento, coisa. sabe? Coloca a pessoa no centro. Pedestal ali, né? É Exato. verdade. Aí que tá o erro. verdade. Aí verdade. que coloca, né? Então, quando tem Jesus no centro, faz toda a diferença. verdade. Gente, que bom ter vocês aqui. Glória a Deus. E me conta um pouquinho, agora chegando Dia dos Namorados, você fez uma tela especialmente, né? Isso, exatamente. Fiz uma coleção inspirado em Eclesiastes que fala sobre o cordão de 3 dobras, Show. né? E ali eu falei, cara, isso aqui é muito interessante. Isso representa muito o que eu e a Aline nós vivemos, porque uma corda só, ela é fácil de se arrebentar. 2 já tem uma dificuldade, porém pode se arrebentar. Mas quando coloca a terceira corda e dobra, ela tem uma potência muito grande, ela não quebra facilmente. E isso é algo espiritual, porque as 2 cordas representam o casal e a terceira representa Jesus. Quando nós trazemos Jesus para dentro, né, da nossa vida, da nossa casa, é muito difícil quebrar. Né? Então essa ideia de levar essa coleção para o Dia dos Namorados, umas obras mais minimalistas, e essa terceira corda eu coloquei espinhos, representando o amor, que é a cruz, né? Que Jesus ele se entregou, derramou sangue para nós ter essa vida longa nossa, para a gente ter essa visão, essa sabedoria, a graça de Deus. Então é essa coleção que vai representar o Dia dos Namorados. Então são obras limitadíssimas, né? E a gente vai lançar pro dia 12. Ai, já quero ver, gente. Eu sou fã, viu? Gente, obrigada de coração. Nossa, vamos orar para finalizar? Vamos. Jesus, obrigada por esse tempo de mesa, Jesus. obrigada por esse Sim, casal Senhor. disponível, Jesus. Amém, Porque Deus. realmente, como a gente comentou Seja feita aqui, a tua não vontade. une pessoas, mas o Senhor une Jesus. propósitos, Amém. sabe? Sim. Que através da Em nome vida de deles, Jesus. através desse tempo de mesa que nós Amém. tivemos, ó Pai, Oh, pessoas Deus, possam ser obrigado. edificadas, Sim, Senhor. pessoas possam estar realmente vendo Jesus, Amém, sabe? Deus. Através das nossas vidas, ó Pai. Em nome de Obrigado, Jesus, que Jesus. casais possam entender que o Senhor é o centro de todas as coisas. Quando o Senhor está no centro,
tudo acontece, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu apresento também os casais que estão orando, as pessoas que estão esperando no Senhor, que eles possam trazer paz e a Aleluia. ansiedade, Senhor, possa se realmente ser Amém. acessada, Pai. Que o Senhor possa estar acalmando, vindo como um bálsamo, calmando, Jesus. Que a pessoa de Deus, ela possa sentir paz no Amém. coração. Te agradeço pela essa oportunidade, em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém. É isso. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Gente, você que gostou desse vídeo, compartilhe com um casal de amigo, compartilhe com um amigo, alguém que está esperando em Deus, que sonha em ter uma família com propósito. É isso. Compartilhe o link. Um beijo.